Os humanos regulares que viviam no domínio dos magos da luz tinham vidas melhores do que aquelas no domínio dos magos negros. Além disso, os mágicos reverenciados permitiram que eles obtivessem direitos de residente na Zona 2, desde que trabalhassem duro para isso. No entanto, pelo que Lei Lin viu, era apenas uma forma diferente de gerenciamento. Os humanos regulares eram tratados no mesmo nível que as gramíneas selvagens no domínio dos magos escuros, e eles não recebiam manejo com muita frequência. A única coisa era que eles seriam colhidos em momentos de necessidade. Quanto aos magos da luz, eles tratavam esses seres humanos como pedaços de propriedade, portanto, podiam se dar ao luxo de investir enormes quantias de tempo e esforço para administrá-los, a fim de obter maiores benefícios. Mesmo no domínio mais aberto dos magos da luz, os magos sempre tiveram uma posição muito acima dos humanos normais. Além disso, essa lacuna de status superou a lacuna entre os humanos e os nobres. Lei Lin viu muitas situações em que humanos normais, mesmo aqueles que pareciam ser nobres, respeitosamente se moviam para o lado e faziam uma profunda reverência quando viam um acólito. Lei Lin não prestou atenção a essas situações, no entanto. O teste de hoje foi bastante desgastante, e ele estava preparado para desfrutar de um banquete generoso. Depois seguiu para a casa de Creu para perguntar sobre alguns assuntos. O velhote era muito falante, e Lei Lin não estava planejando lhe perguntar nada confidencial, então ele estava naturalmente disposto a entreter Lei Lin. Batida de repente, uma menina em um vestido branco, que estava perseguindo algo como uma bola de borracha, esbarrou na perna de Lei Lin. Em vez de Lei Lin, que ficou no mesmo lugar, a menininha caiu de costas no chão. Ela arregalou os olhos, e quando viu Lei Lin em sua armadura de couro, ela prontamente começou a chorar de medo. A rua congestionada instantaneamente ficou quieta, e pessoas comuns rapidamente recuaram. Até mesmo alguns acólitos gritaram magos oficiais e frases ao longo dessas linhas, e se curvaram enquanto recuavam. Meu senhor! Por favor, perdoe minha filha por ofendê-lo inconscientemente. No momento, um nobre ligeiramente rechonchudo se prostrou diante de Lei Lin. Ele tinha suor frio escorrendo pelo corpo trêmulo. Na cidade sem noite, a autoridade dos magos oficiais era extremamente alta. Mesmo se eles matassem casualmente vários humanos, eles seriam, no máximo, mutados em uma quantidade definida de cristais mágicos. Se o humor de Lei Lin não fosse bom, ele poderia simplesmente matar essas duas pessoas aqui, e elas não seriam capazes de fazer nada além de aceitar seu destino. O nobre rechonchudo se encolheu ao puxar a menininha para se ajoelhar também. Rapidamente, busque o perdão do Senhor. Essa atmosfera que parecia uma calamidade que se abateu também influenciou a menina. Ela conteve seus soluços e fixamente olhou fixamente. Está tudo bem. Lei Lin pegou a bola de borracha na beira da estrada e entregou à garotinha. Ele até mesmo bagunçou o cabelo dela com a mão direita. Não é grande coisa. Não precisa se preocupar. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Com uma sensação de vida renovada, as palavras do gordo foram sufocadas. Até a menininha que ele trouxera parecia dar um suspiro de alívio. Não seja mais tão imprudente no futuro. Lei Lin ensinou displicentemente o gordo antes de deixar a cena em grandes passos, enquanto os olhares reverenciados do transeunte observavam. Não seja mais desobediente no futuro. Felizmente, desta vez, foi um mágico gentil. Se não fosse... O gordo limpou o suor da testa enquanto repreendia a garota. Quanto à garota vestida de branco, ela olhou para a direção que Lei Lin dirigia com admiração. 9 dias depois, em um quarto espaçoso, um velho mago com cabelos brancos e óculos dourados olhava para as informações que ele segurava na mão. Dentro de uma bola de cristal transparente, linhas de texto apareceram. Lei Lin Farlier, das Ilhas Chernobyl.
Entrei na Abyssal Moon Forest Academy no ano 20.987 do calendário de Seiwa. Além dessas palavras, havia também uma foto de um menino que tinha cerca de 13 ou 14 anos de idade, e muito semelhante em aparência ao atual Lei Lin. Em outra bola de cristal próxima, havia um registro detalhado das experiências de Lei Lin na Abyssal Moon Forest Academy. Enquanto a informação foi disponibilizada ao público, tudo foi escrito lá. Houve até mesmo um artigo sobre a questão de como ele tinha ofendido a família Lilitheu. Por causa de alguns restos. Parece razoável. O velho Magus assentiu. Olha, devemos pedir a ele para entregar os materiais de pesquisa que obteve das ruínas, disse um mago com um terceiro olho na testa. Não, todos os magos oficiais têm seus próprios segredos. Precisamos aprender a ser tolerantes e tolerantes, ou então todos os mágicos da organização acabariam agindo apenas pelos seus benefícios pessoais, levando à segregação dos grupos. Havia vários magos que haviam viajado por toda a costa sul e conseguiram irromper. Se o Force Azonsgarden exigisse que Lei Lin entregasse sua pesquisa, isso definitivamente atrairia a ira de outros magos, o que definitivamente não proporcionaria benefícios para eles. No entanto, com base na informação de Wade, que Magus chamou Lei Lin tinha uma aura ligeiramente diferente dos magos normais. Ele poderia ter quebrado com alguns métodos antigos. O Magus de 3 olhos estava um pouco sem sinal. Esses caminhos alternativos que um Magus pode seguir podem não ter as vantagens que você acha que poderiam ter. O velho mago olhou para 3 olhos ao lado dele e não pôde deixar de lembrá-lo. O tempo é o melhor juiz. Na longa história de competição, várias dezenas de milhares de anos já passaram. Espadachins de marca, bardos elementares e guerreiros divinos foram todos extintos com a passagem do tempo. Somente nós, que somos os mais tradicionais dos mágicos, fomos preservados. Isso não explica tudo. Os olhos do velho Magus brilhavam com sabedoria. Para algumas subclasses, embora possam ter condições favoráveis quando avançam, a maioria de suas rotas no caminho do avanço fica bloqueada. Não é nem perto de nós, que podemos ver progresso contínuo com constante cultivo em técnicas de meditação. Além disso, é preciso acreditar no tempo e no poder de influenciar através da boa vontade. Aprenda a abraçá-los. O velho Magus sorriu com confiança. Não devemos tratá-lo como um inimigo, mas como um amigo. Depois de algum tempo, ele naturalmente sentirá nossa boa vontade. Além disso, as reservas abundantes do nosso Force Azonsgarden conterão definitivamente algo de que ele precisa. O velho mago simplesmente adotou uma abordagem suave em vez de uma difícil. Mesmo com tal abordagem, isso não significava que ele tivesse desistido de obter as informações. Além da família Lilitheu, o Magus, chamado Lei Lin, não é realmente um criminoso procurado por mais ninguém. O velho mago perguntou novamente. Eu chequei várias vezes, mentor Wade curvou-se. Depois que Lei Lin foi para a costa sul, ele geralmente ficava dentro dos complexos da Abyssal Moon Forest Academy para estudar. Ele teve pouco contato com outros poderes, e 9 dias atrás, ele. Em seguida, Wade fez um breve resumo de como Lei Lin deixou o pai e a filha alguns dias atrás. Olha, ele ainda está do lado da luz. O velho mago sorriu ao falar com o mago de 3 olhos. HMPH. É só para mostrar. O Magus de 3 olhos fez um som de desprezo. Nós sempre olhamos para as ações deles, e não para o coração deles. O velho mago disse um provérbio. Mesmo que seja um show, também mostra sua disposição de entrar na facção de um Magus branco. Isso é muito melhor do que aqueles magos negros impenitentes. Nesse caso, você quer dizer 3 olhos se curvaram ligeiramente. Diga à equipe da Putioniering que encontramos alguém com potencial. Naturalmente, Lei Lin não saberia de tais eventos. No entanto, ele mais ou menos compreendeu a situação geral. Com a força do Force Azonsgarden,
Era muito provável que todos os seus experimentos, desde tenra idade até agora, fossem exibidos na frente de uma mesa que o estaria examinando. Além disso, eles provavelmente infeririam que ele havia matado Bozain pela herança e agora estava em fuga. No entanto, ele não estava preocupado em tudo. O grande mago Serrum destruiu totalmente os jardins de Ilan. Já que a parte morta não podia verificar nada, eles iriam no máximo supor que ele havia obtido alguma informação de subclasse Magus, e poderia ter avançado apenas para um Magus oficial com alguma sorte, então seu progresso futuro seria extremamente limitado. Além disso, ele era agora um mago oficial. Outras guildas definitivamente teriam magos oficiais que avançaram em circunstâncias similares, e se eles tentassem chegar à verdade, eles não seriam capazes de ganhar a confiança desses magos que haviam avançado em cenários especiais Arius. No final, eles ainda eram forças dos magos da luz, então, não importava como eles pensassem internamente, eles tinham que mostrar uma boa reputação do lado de fora. Enquanto Lei foi capaz de esconder a técnica de meditação do grande mago Serrum e a purificação de sangue de Shape, ele não tinha medo de deixá-los descobrir outras coisas. Assim como ele esperava, no momento em que chegou à área da recepção, pôde ver que Wade, que ele já conhecera antes, já estava lá esperando por ele. Prazer em conhecê-lo, Magus Lei Wade sorriu quando se curvou para Lei. Parabéns pela aprovação do teste. A partir daqui, você é um membro do Forces Garden. Wade deu um sorriso apaixonado. Eu também estou honrado em entrar em uma organização tão grande como o Forces Garden. Lei tinha uma expressão de excitação no rosto. Ainda há alguns contratos e procedimentos que precisamos cumprir em relação à sua inscrição. Por favor, siga-me. Wade andou na frente e liderou o caminho, trazendo Lei da cidade sem vida. Vendo a expressão de dúvida no rosto de Lei, Wade explicou: embora o Forces Garden tenha alguns laboratórios e uma área de recepção na Zona 5, nossa sede fica nos arredores da cidade sem noite. Eu vejo. Lei assentiu, seguindo Wade para uma região perto dos portões da cidade. Na frente de Lei havia uma grande praça e, no meio, havia várias cruzes de madeira, às quais criaturas de todas as formas e tamanhos estavam amarradas. Este é um dos contatos do Forces Garden, a partir do qual você pode escolher uma montagem especializada. Wade apontou para uma criatura mágica gigante que acabara de aterrissar no ar. Embora você possa alugá-los, sugiro que compre um para uso pessoal como transporte. Wade foi até uma pequena cabana de madeira ao lado da praça e cumprimentou a pessoa do outro lado da janela. Madre, me dê 2 Dragon Crown Talks, como eu gostaria de ir para a sede. Eu entendi. Você já me disse. O homem atrás da janela respondeu impaciente e jogou 2 folhas verdes de metal.